que é o calvinismo, afinal de contas, e como eu explicaria isso a um colega de faculdade, pegando uma máquina do tempo, voltando 20 anos no passado, mais de 20 anos na verdade, na faculdade de jornalismo, se alguém me perguntasse, tá, mas o que é o tal do calvinismo? Em especial, no contexto em que calvinismo é estudado ali pelo Max Weber, ética protestante, espírito do capitalismo, essas perguntas surgem, e uma pessoa me pediu essa ajuda no Instagram especificamente. Vitor, como você explicaria o calvinismo para alguém? Aí eu falei, acho que eu preciso gravar um vídeo, porque isso não é fácil, não sei se vai te ajudar, porque eu duvido que alguém tenha paciência para ouvir tudo que eu tenho a dizer sobre calvinismo no ambiente universitário. Mas hoje eu vou falar só sobre calvinismo. Num próximo dia, quem sabe, eu fale sobre Weber, ética protestante e espírito do capitalismo. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações se você gosta de Bíblia, de teologia, esse é o seu lugar. Deixando seu like, seu comentário, o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo, passe a indicar mais vídeos desse canal e também de outros que tratam de Bíblia e de teologia. Se você realmente quer aprender Bíblia e teologia, dá uma passada aqui na descrição, tem links para você se aprofundar muito mais do que os cerca de 1000 vídeos que você encontra gratuitamente aqui nesse espaço. Sem mais delongas, vamos falar de calvinismo. Como que eu falaria de calvinismo para um professor universitário ou para os meus colegas de faculdade? Primeira coisa, o calvinismo, como qualquer tradição intelectual que perdura durante muitos anos e segue influente na contemporaneidade, o calvinismo é uma tradição viva. No caso, não apenas intelectual, uma tradição teológica viva. E sendo uma tradição teológica viva, isso significa que os pensamentos de Calvino, eles não são estanques, eles não são pensamentos que ficaram em Calvino e ali ficaram. Eles possuem muitos intérpretes. E possuindo muitos intérpretes, você pega um pensamento lá do século XVI e 500 anos depois você chega no século XXI, você chega com uma grande heterogeneidade, uma grande variedade de representações e expressões desse pensamento. Isso significa que se você perguntar o que é calvinismo para um pastor presbiteriano, você vai obter uma resposta. Você vai ouvir outro tipo de resposta se você fizer a mesma pergunta para um pesquisador de Barth na Universidade de Princeton. E você vai ouvir ainda outro tipo de resposta se você perguntar a mesma coisa para um sacerdote da Église Réformée na França. E ainda talvez uma outra resposta se você perguntar a um teólogo escocês na Igreja da Escócia o que é calvinismo para ele. E a gente não pode invalidar nenhuma dessas respostas a priori, porque de fato todos eles são herdeiros em alguma medida do pensamento de Calvino. E você vai ouvir diversas respostas diferentes, porque é uma tradição teológica viva e, portanto, heterogênea. Claro, existem muitos calvinismos. Agora, se existem muitos calvinismos, existe um calvinismo que é uma coluna vertebral desses tantos calvinismos? Esse é o desafio que eu vou tentar responder nesse vídeo. A primeira coisa a gente reconhecer é que o calvinismo ele já nasce heterogêneo. Ele já nasce com muitas variações. Por quê? Porque o calvinismo ele é uma releitura ou uma reedição de Agostinho, peculiar do século XVI, concorrente a outra reedição de Agostinho entre os discípulos de Lutero. Então, no século XVI existe um resgate dessa outra tradição teológica que segue viva, chamada tradição agostiniana, por meio de dois grandes intelectuais da igreja, Lutero e Calvino. Dois grandes professores, ambos agostinianos, ambos promovendo a reforma, ambos saindo da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, ambos liderando seus próprios movimentos de novas igrejas, e todos eles dois, resgatando os pensamentos de Agostinho. Tá, e por que então a teologia agostiniana em Calvino já nasce de algum modo heterogênea? Pelo seguinte, os discípulos de Lutero, os teólogos luteranos, os colegas de Lutero que se juntaram a Lutero na
articulação do pensamento de Agostinho durante o século XVI, eles se engajaram profundamente no estudo de Agostinho. E ao se engajar profundamente nesse estudo, eles tinham grande interlocução entre si. Agora, quando eles entravam em contato com aqueles que não eram luteranos, eles costumavam colocar todos os outros de fora da bolha luterana dentro do mesmo saco, na mesma sacolinha de esses aí são aqueles caras que interpretam Agostinho sob o viés de Calvino. Esses aí são os calvinistas. Então, tem um monte de gente pensando Agostinho no século XVI, sendo fora da bolha luterana, existia esse apelido até um tanto pejorativo, são os calvinistas. Então você vai ter calvinista logo no começo de muitos tipos. E a gente vai perceber que esses calvinismos, eles têm diferenças entre si, a começar pela questão geográfica. Geograficamente, existem regiões que abraçam o calvinismo, mas elas são regiões diferentes entre si. Eu até brinquei um pouco, incluindo o Brasil aqui, mas se a gente pegar as principais regiões que interpretaram e desenvolveram a teologia de Calvino, a gente fica talvez com 4 regiões. Nós temos a teologia calvinista de matriz genebrina, suíça, é uma. Nós temos a teologia calvinista reformada holandesa, é calvinista também, mas tem outras peculiaridades. Nós temos os escoceses e a Igreja da Escócia. E filha da Igreja da Escócia nós temos a Igreja Americana, a Igreja dos Estados Unidos. Mas elas são diferentes entre si, embora às vezes primas, irmãs, filhas uma da outra, elas apresentam diferenças entre si. Tá? Então a primeira coisa é essa: existe uma heterogeneidade que se baseia um tanto nas distinções geográficas e no intercâmbio mais fácil entre pensadores, teólogos, pastores, líderes eclesiásticos de uma mesma região, resolvendo problemas específicos daquelas regiões. Então, problemas de governo calvinista, por exemplo, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, tiveram grande influência do ambiente puritano, que é muito diferente da teologia pública de governo reformada holandesa, com Abraham Kuyper e Herman Doivert, Bavinck, vão dar respostas diferentes, porque são contextos diferentes. Na Holanda, na Escócia, dependendo de onde se está, respostas diferentes surgem a partir de demandas diferentes. E, obviamente, o sistema de governo calvinista em Genebra é muito diferente daquele que a gente vai observar na política pública dos puritanos na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. É natural que seja assim. O calvinismo, numa brincadeira que eu faço com Ortega y Gasset, eu sou o meu calvinismo e as minhas circunstâncias. Em grande medida, essas questões geográficas vão ter um grande papel em diferenciar calvinismos entre si. Agora, existem pelo menos, eu organizei dessa forma, mas existem pelo menos 4 elementos que unificam o calvinismo, se não em concordância, ao menos na discussão dos tópicos. O que eu quero dizer com isso? O calvinismo ele se desenvolve e ele diverge em torno de uma coluna dorsal de 4 tópicos, na minha opinião: soberania de Deus, autoridade das Escrituras, teologia do pacto e ética cristã. E eu já vou adiantar para você aqui, no papo de ética cristã, talvez nós tenhamos a mais subestimada das divergências calvinistas, tá? Ou entre calvinistas. Quando a gente fala de soberania de Deus, o primeiro ponto aqui, nós temos talvez a questão mais polêmica que torna o calvinismo famoso, que é a questão da soteriologia, ou da doutrina da salvação. É dentro do espectro da discussão a respeito da soberania de Deus que surge a discussão entre os discípulos de Calvino e um professor que sai do meio do ambiente calvinista, que é Jacó Armínio.
Armínio e depois seus discípulos, os remonstrantes, desafiam a percepção de soberania de Deus, que era tradicional no calvinismo e nos discípulos mais diretos de Calvino, principalmente Theodor Beza. A reação holandesa, veja só, o recorte de novo na Holanda, a reação holandesa aos dissidentes remonstrantes, a essa crítica arminiana ao Calvino, origina aquilo que a gente geralmente conhece como acróstico TULIP, né? Total depravação, eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça, ou graça irresistível, e perseverança ou perseveração dos santos. Explicando cada um deles rapidamente, a total depravação é a condição humana de miséria da qual o ser humano não consegue sair pelo seu próprio esforço. Não conseguindo sair da situação de miséria espiritual pelo seu próprio esforço, ela é dependente de o ser humano ele é dependente de uma eleição que não tenha condições, porque ele não é capaz de cumprir condições e, portanto, é uma eleição incondicional. Ele recebe uma expiação que é limitada àqueles que foram eleitos, então a expiação é limitada aos eleitos. A graça que alcança esses eleitos, ela é irresistível, ela vem da parte de Deus e resistir a ela significaria que Deus falha no seu convite à salvação e, portanto, a graça que atinge aos eleitos, ela é irresistível. E, por fim, nós temos a perseverança dos santos, uma vez que você é atingido por essa graça irresistível e recebido como um eleito de Deus, adotado por Deus na sua família, você não perde a salvação, porque perseverará até o fim. Então, é a perseverança daquele que recebe a eleição, a regeneração e a santificação da parte de Deus, é a perseverança dos santos. A famosa TULIP, que vai unir calvinistas de todo tipo, exceto aqueles que são de alguma maneira dissidentes. Existe uma discussão aí se Armínio era de fato um dissidente do calvinismo ou não. Não vou entrar nesse mérito, mas a TULIP entra nessa jogada aqui, dentro do que é a doutrina da salvação, tá? É importante dizer que essa doutrina da salvação, da soberania de Deus quem exerce a salvação, porque nós somos totalmente depravados, então quem exerce a salvação é Deus. Essa salvação, então, é um trabalho exclusivo da parte de Deus em direção ao homem. O nome que se dá a isso teologicamente é monergismo, que é algo lá de Agostinho. Esse exercício de Deus em relação ao homem, ele apresenta relações com a vida do ser humano como um todo. Mas isso eu vou explicar quando a gente chegar lá na ética cristã, tá? Mas a gente não deve ser tão rápido em assumir quais são as relações entre soteriologia e ética cristã. Então, a primeira coisa que está na coluna vertebral do calvinismo é soberania de Deus. A segunda coisa, a autoridade das escrituras. Sempre vai estar lá. Vai ser discutido vez ou outra, mas a autoridade das escrituras é central para você dizer, não, isso daqui é calvinismo. Precisa pelo menos discutir como que essas escrituras funcionam. Então, se o modelo de autoridade escriturística vai ser um modelo de inerrância norte-americano nos moldes da Declaração de Chicago, é uma coisa. Se vai ser um modelo de autoridade das escrituras um tanto mais aberto, como acontece na Escócia, é outra. Ou ainda, um retorno à autoridade das escrituras, mas com uma nova formulação a respeito de revelação, como na neo-ortodoxia de Karl Barth, ainda outro tipo de calvinismo. Sim, o calvinismo é tão diverso e uma tradição tão viva, que quando a gente fala que Karl Barth foi calvinista, isso faz com que algumas pessoas fiquem até coçando a cabeça. Poxa, será mesmo que Karl Barth era calvinista? Sim, Karl Barth foi um teólogo calvinista. E uma das coisas que ele discute é precisamente a doutrina da revelação e como a autoridade das escrituras deveria ser exercida ou do que ela trata. Então, primeiro grande lance do que é calvinismo é acreditar na soberania de Deus e discutir isso em alguma medida. É a mesma coisa
a respeito da autoridade das Escrituras. Terceiro ponto dessa coluna vertebral é a teologia do pacto. Bom, a teologia do pacto é uma maneira, talvez, de olhar a história com H maiúsculo, é uma maneira de explicar ao longo do desenvolvimento histórico como Deus ele se relaciona com a sua criação. E Deus se relaciona com essa sua criação a partir de alianças que ele estabelece com a criação. E essas alianças são os pactos de Deus com a criação. E a teologia desses pactos explica a história a partir de um prisma calvinista. Discutir essa teologia do pacto é algo que acontece com especial atenção no calvinismo norte-americano. Nos Estados Unidos você vai encontrar, e aqui no Brasil, como a gente é muito herdeiro do calvinismo americano, né, você vai encontrar com alguma frequência gente que se declara ferrenhamente calvinista, mas que não adere à teologia do pacto, o que é alguma coisa que soa muito estranho para um calvinista europeu, de maneira geral. É outra coisa que vai estar ali no meio, tem que ser discutido, mas é central para a gente discutir calvinismo e calvinismos. Tá na coluna vertebral do calvinismo. Por fim, a gente tem ética cristã. O calvinismo sempre foi notado por um determinado código de conduta pessoal e uma atuação na teologia pública a partir de um viés ético. E essa atuação pública, ela muda de acordo com o lugar. Geralmente, quando se simplifica a obra de Max Weber, comete-se um erro terrível de imaginar que existe um calvinismo só, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento dessa ética. E faça uma correlação muito rápida com a soteriologia, a soberania de Deus. Do tipo, se Deus é soberano e ele que salva, como que a gente sabe quem foi que Deus escolheu? Ah, é por meio dos bens materiais. Se você já ouviu o professor de cursinho falar de Max Weber, geralmente você vai ouvir isso. Bom, isso não é nem o calvinismo, nem Max Weber. Nem uma coisa nem outra. Hoje eu não vou falar de Weber, hoje eu vou falar de calvinismo. Calvino nunca disse isso. Que você percebe quem é eleito ou não por meio de seus bens materiais. Calvino nunca falou isso. Pode revirar as institutas da religião cristã, pode revirar os comentários bíblicos de Calvino, você não encontrará em nenhuma das edições das institutas frase similar a essa. Ponto. O que você vai encontrar, no entanto, é uma relação entre a soberania de Deus e a ética cristã, a partir de um conceito teológico que muitas vezes o pessoal esquece que está em Calvino, que é a união mística em Cristo. A união com Cristo e a participação do crente nos benefícios da ação monergística de Deus, isso sim, Calvino desenvolve. Isso é fundamental na teologia calvinista. A maneira como se entende isso é que às vezes varia. Agora, dentro dessa maneira de ver as coisas, estar em Cristo em união com Ele significa desfrutar da sua santificação e, portanto, de um determinado tipo de comportamento, que inclui querer estar com Jesus e participar da comunhão com Ele. Então você vai ter uma teologia da ceia em torno disso, inclui uma certa segurança da salvação, e isso é de alguma maneira transcendental, e a formação do caráter cristão na pessoa. A união com Cristo ela é observada por meio de uma piedade pessoal e da formação de um caráter cristão, tá? Então, a formação de um caráter cristão, da piedade pessoal, desejo de estar com Cristo e com aqueles que são os seus por meio da comunhão, por meio, óbvio, da ceia do Senhor, da celebração dos sacramentos, e essa segurança da salvação, que é um tanto transcendental, faz parte dessa união com Cristo, que vai estar sempre lá presente. O calvinismo é profundamente marcado por discussões éticas.
tá? Ética pessoal e também ética pública. Por isso, aquelas discussões a respeito de governo no puritanismo inglês, mas também nas maneiras de governar da teologia reformada holandesa. Ou nas maneiras de governar de Calvino em Genebra. Ou nas maneiras de governar da Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Ou na piedade pessoal dos puritanos. A ética sempre estará lá. Essa ética, com frequência, vai enfatizar trabalho, excelência. E aí a gente vai começando a perceber uma organização ética do trabalho. Bom, aqui eu já estou entrando em Weber, que vai ressoar bastante com a organização que o capitalismo acaba providenciando. De certa forma, essa ética cristã é uma ética que precisa o tempo todo ser lapidada. Por quê? Porque quando ela produz teologia pública, nem sempre produz teologia pública da melhor qualidade. Haja vista a África do Sul, por exemplo. Tá? Então, essa relapidação de uma ética, de uma teologia pública, também faz parte do que é calvinismo. E como uma tradição teológica viva, ela se revisita nesses erros históricos. Erros históricos que aconteceram no puritanismo inglês, erros históricos que aconteceram na Nova Inglaterra, que aconteceram na África do Sul, numa abordagem mais holandesa continental, tá? Mas sim, o tempo todo vai haver uma certa revisão desses temas éticos, tá? Então, eu diria que o calvinismo é esse caldeirão de tradições ocidentais, teológicas, que bebem em Calvino, que tem como principais expressões geográficas a sua vertente americana, a sua vertente escocesa, a sua vertente genebrina e a sua vertente holandesa, pelo menos no que diz respeito à influência atual, e que tem a sua espinha dorsal calcada em soberania de Deus, autoridade das Escrituras, teologia do pacto e ética cristã, tendo a união com Cristo como talvez o principal elemento teológico desse calvinismo. Ah, Vitor, então se não tem uma dessas coisas não é calvinismo? Olha, se não discute uma delas, pelo menos, eu já acho que não seja. Compliquei mais do que facilitei? Eu vou deixar aqui na descrição ou talvez no primeiro comentário bibliografia sobre o assunto, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.